dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, enfim. Oi, Brasil! Oi, mundo! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Professora Paula na área, novamente para nossa aula 5 de Linguagem Sem Medo. Professora, metade. Gente, nós temos, então, 10 classes, nós já estamos na metade. Sinto informar, mas tudo que é bom dura pouco. Mentira! Gramática é para o resto da vida, minha gente. É assim que funciona. E para a aula de hoje, o que a gente vai falar? Sobre o que a gente vai falar, então? Qual é a nossa próxima classe gramatical mesmo? Pronome! Pronome, minha gente, pronome. Pronome é algo muito legal. Pronome é algo importante. Professora, por que você fala tão empolgada assim de pronome? Porque para mim, pronome é vida. É isso. Ó, sabe o que eu sinto pelos pronomes? Gratidão. É isso que eu sinto. Gente, então, aula 5, nós já vimos 4 classes gramaticais até agora. E agora nós vamos para a nossa quinta, que são os pronomes. Mas, afinal, pronome para quê? O que é pronome? Para que serve pronome? Quais são os tipos de pronome? Professora, muitas perguntas envolvendo isso tudo. Calma, relaxa, dá uma respirada. Tá tudo bem, o dia tá lindo. Ok. Pronomes são aquelas palavrinhas que servem para substituir o nome de algo, servem para substituir algo. Até porque a gente não deixa as coisas assim, tão repetitivas assim. Então, o pronome tem essa função de substituição para que não haja essa repetição. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Maria foi ao parque cedo. Ela estava bem disposta. Veja só, se a gente invertesse isso. Maria foi ao parque cedo. Maria estava bem disposta. Gente, pelo amor de Deus, para que eu vou repetir Maria 2 vezes? Eu já estou citando a Maria no começo. Por que eu tenho que repetir a Maria de novo? É chato, né? Vamos mudar para quê? Pronome. Isso, inclusive, pode auxiliá-los na redação de vocês. Seja um artigo de opinião, seja uma dissertação, até mesmo numa crônica. Isso vai ajudá-los de alguma forma. Já estou até enrolando a minha língua, gente. Enfim, como que nós vamos classificar pronome? Ai, Pro, na moral, até aqui tem classificação? Sim. Porque cada um serve para alguma coisa, tem uma determinada função, tá? Então, nós temos os pronomes que classificamos em pronomes pessoais, no caso do reto ou oblíquo, os relativos, os possessivos, os demonstrativos, os indefinidos, os interrogativos, pessoais de tratamento e os reflexivos. Vamos fazer uma reflexão. Brincadeira. Então, tá bom. Vamos lá. Pronomes têm uma classificação, tem uma função. E aqui eu coloquei para vocês pronomes substantivos e adjetivos. Por quê? Esta função gera uma expectativa em cima daquela determinada palavra que estamos estudando. Por exemplo, pronome substantivo a gente utiliza somente para substituir o substantivo, né, professora? Sabia. Vocês são demais. A menina foi embora. Aulinha de substantivo, lembra? Se não lembra, volta lá na nossa primeira aula. Ela foi embora. Eu substituo a menina lá, que é meu substantivo, por pronome. Ela, tá? E o pronome adjetivo? O pronome adjetivo, ele vai modificar ou vai alterar de alguma forma, em alguma circunstância, o substantivo. Minha casa está limpa. Esta ação foi ótima. Ou seja, eu estou demonstrando o quê? A ação que eu tive, potencializando o valor adjetivo dela. Tranquilo? Tudo bem? Estou ouvindo um sim de fundo. Sabia que vocês iam ficar sem dúvida. Pronomes pessoais são aqueles que se referem, então, a algum ser. Ricardo ainda não chegou. Ele, o Ricardo, está na casa de Rita. Os professores nos orientaram corretamente. Então, nesse caso aqui, os pronomes pessoais, como eu havia mencionado, são divididos em
reto e oblíquo. E eles vão falar sobre algum ser. Quando a gente fala, os professores nos orientaram, estão falando do quê? De nós, olha os seres. Quantos seres estamos falando? Pensa nisso. Diquinha. Só para vocês se lembrarem, para quem não se recorda, coloquei aqui a tabelinha para vocês. Primeira, segunda e terceira pessoa. Eu, tu, ele no singular, nós, vós, eles no plural, tá? Isso daqui são os pronomes pessoais do caso reto, tudo bem? Lisa gosta de Carlos. Lisa beijou Carlos. Gente, para que isso? Lisa gosta de Carlos. Ela o beijou. Uau! Dá uma diferençazinha. Só a gente entender um pouquinho o sentido do negócio e utilizar o pronome de forma correta. Tudo bem? Os pronomes dos pessoas... Ó, tô enrolando, gente. O que está acontecendo comigo hoje? Já sei. Já sei. É fim de ano chegando, gente. Eu tô sentindo aquele calorzinho natalino dentro de mim. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, então, eles vão indicar a pessoa do discurso. Eles vão indicar quem fala, quem recebe. Então, alguém vai falar. Quem recebe a ação? Oblíquo. Antônio entregou a ti o discurso. Antônio executou a ação. Quem recebeu a ação? A sua pessoa, você, tá? Tiago viu a caneta. Ele comprou-a. Tiago matou João? Ele matou-o. Pronome reto executa a ação. Ou seja, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Isso executa uma ação. O oblíquo recebe a ação. Tipo recebedor e pagador? Lembra disso? Questões financeiras, importante. Quais são, então, os pronomes pessoais do caso oblíquo? Átono. Só para vocês se recordarem. Primeira, segunda, terceira pessoa, singular e plural. Primeira pessoa, me, te. Terceira pessoa, o, a, e, se. Plural, nos, vos, as, os, lhes, se. Então, esses sem sílaba tônica não acompanham preposição. Aula de preposição é a próxima, hein? Preparem-se, vai que eu danço um funkzinho para vocês. Será? E quais são os tônicos? Os tônicos sempre ocorrem após a preposição. Eles vão possuir, então, o quê? Uma tonicidade silábica. Vai ficar forte o negócio, tá? Primeira pessoa, mim, comigo. Segunda pessoa, ti, contigo. Terceira pessoa, si, consigo. No plural, conosco, convosco, si, consigo. Não estou pedindo para vocês decorarem, tá? Isso aqui não é de se decorar, mas é para vocês se recordarem, porque isso daqui vocês utilizam no dia a dia de vocês. Então, a única coisa que na prática a gente utiliza, porém, a gente não sabe a parte teórica, por que que a gente utiliza. Agora vocês estão sabendo por quê? Porque a aula é comigo. Simples assim. Mentira, tô brincando. Seguindo, ó. Entre nananã e nananã, não há nada. Entre eu e você, entre mim e você, entre eu e tu, entre eu e ti, entre mim e ti. Deixar vocês responderem, vocês vão colocar a resposta lá no Classroom para mim, ok? Dentro do pronome lhe, há a preposição para. O lhe, quando você substitui o nome, né, o substantivo, você substitui pelo pronome oblíquo, o lhe, ele vem acompanhado pelo para. Vejam só, Pamela entregou para Maria. Para a preposição Maria, o ser, eu vou trocar pelo pronome lhe. Então, como eu tenho o para, eu utilizo o lhe, certo? Seguindo.
O pronome lhe, além disso, ele pode se unir ao o ou ao a. Como assim? Simples, eu excluo o e, eu substituo o a ou o o. Pamela entregou a caneta para João, ele entregou-lhe. Pamela entregou o pacote para Maria, Pamela entregou-lhe. Nossa, para o estranho, né? Tudo bem, posso até concordar, porque usualmente a gente não faz essa utilização. Mas existe, vocês têm que saber que existe, tá? Não liguem para a música de fundo, esse fundo musical é por conta das eleições, acontece, é isso aí, gente. Dia a dia, cotidiano, aula remota, é assim que funciona. Vamos lá, pronome de tratamento. Dentro dos pronomes de tratamento, eu tenho algumas possibilidades que eu posso tratar as pessoas em determinado grau que ela exerce, determinada função que ela tem, tá? Por exemplo, Vossa Santidade, o Papa chegou ontem em São Paulo. Vossa Santidade. Vossa Santidade é a obrigatoriedade que eu trato o Papa, tá? Esse ser, esse grau de respeitabilidade desse ser, nos compete utilizar o Vossa Santidade, certo? Para pessoas em geral, como eu, você, senhor, senhora, Vossa Senhoria, então a gente vai falar assim de uma forma mais generalizada mesmo, certo? Vossa Santidade eu vou usar para Papa. Vossa Alteza para príncipes, princesas. Vossa Majestade, rei e rainha. Nossa, quer dizer que se eu trombar um dia na minha frente a rainha Elizabeth, abraçadinha lá com o príncipe Felipe, eu vou falar, Vossa Majestade? Yes, isso aí. Vossa Majestade, rainha Elizabeth. Tudo bem? Vossa Excelência para juízes e presidentes. Vossa Magnificência para reitores. Ó, quando vocês entrarem na faculdade, trata o cara legal, hein? Vossa Excelência Reverendíssima. A gente trata para arcebispos. Vossa Reverendíssima, bispo. Então, veja, quando eu tenho arcebispos, é um grau acima do bispo, tá? Por isso que eu coloco Vossa Excelência Reverendíssima. E o Vossa Reverendíssima apenas é para bispo. Vossa Eminência, cardeais. Enfim, nós temos vários, tá? Isso aqui foi só alguns que eu trouxe para vocês se recordarem, porque acredito que vocês já viram isso. Então, preste atenção. Quando eu estiver falando diretamente com a pessoa, vamos supor, eu encontrei lá a Rainha Elizabeth para um chai da tarde, né? Vamos tomar o nosso chaizinho, aquele chá inglês maravilhoso, chiquetérrimo dela. Então, eu vou falar como para ela, como que era mesmo? Não estou ouvindo vocês. Querem voltar? Vamos lá. Ups. Vossa Majestade. Ok. Vossa Majestade, Rainha Elizabeth, que prazer em vê-la aqui. Estou falando diretamente para ela. É um encontro. Então, eu vou usar o vossa. Mas quando eu não estou falando diretamente com a pessoa, eu vou utilizar o sua. Sua Majestade, Rainha Elizabeth, comparecerá nesta tarde para um chai. Não estou falando diretamente com a Rainha Elizabeth, porém, eu estou citando a Rainha Elizabeth. É o mesmo exemplo que eu coloquei aqui. Vossa Santidade virá ao Brasil em que ano? Agora, estou falando diretamente para ele. Agora, quando eu não falo diretamente para ele, Sua Santidade virá ao Brasil em 2014. Ele me disse, ele me contou a fofoquinha. Novidade, tá? Então, prestem atenção nisso. Vossa, eu vou utilizar para quando eu tiver um contato direto com essa pessoa. Quando eu uso indiretamente, eu falo sobre a pessoa, eu utilizo sua. Tudo bem até aqui? Tranquilo, sossegado? Já infartaram? Eu creio que não, porque aqui todo mundo está bem de saúde. O corona não pegou a gente e a gente está junto, né? Vamos para os pronomes relativos. Então, os pronomes relativos, eles servem para ligar duas orações, tá? Pode substituir um termo em comum que é repetitivo também, tá? Então, ele faz essas duas pontes. Olha só,
Não conhecemos o menino. Ponto. O menino saiu. Para que eu não seja repetitiva com essa questão de menino, eu vou utilizar um pronome relativo. Não conhecemos o menino que saiu. Olha a ação. A ação dessa substituição do termo em comum, desse substantivo comum, que é o menino, certo? Então, quais são os pronomes relativos que eu tenho aqui? Cujo, cuja, cujos, cujas, que vão indicar posse. A caneta, cujo, é minha. Tudo bem? O estojo do menino caiu. O menino estava na sala. O menino cujo estojo caiu estava na sala. Ou seja, o estojo era do menino. Tinha uma posse ali. Ai, que apegado, né, Pro? Concordo com você. Gente, desapego, LX, a vida é assim. Vamos viver com o mínimo sempre, tá? Próximo. O qual, a qual, que, os quais, as quais e quem. Esses aí vão indicar a pessoa para você. Como assim? A mulher estava em casa. A mulher assistiu à TV. Olha só a repetição. Então, para que eu indique essa pessoa novamente dentro desse discurso, a mulher a qual estava em casa assistiu TV. Será que ela estava assistindo a Bibi Perigosa? Talvez. O que mais que a gente pode fazer? Vamos pensar. A mãe chamou a menina, ponto. A mãe estava brava. A mãe cuja estava brava chamou a menina. Troquei. Depois, quanto, quanta, quantos, quantas indicam o quê? Quantidade, gente, nem precisa falar. Isso você sabe essa quantidade. Isso é o quanto você sabe. Eu estou falando em uma proporção de quantidade. Ai, para matemática até na gramática, vocês já viram que é possível, certo? Onde sempre vai me indicar lugar. Essa é a cidade, nasci nessa cidade. Essa é a cidade onde eu nasci. Está indicando o quê? O lugar que a minha mãe colocou essa estrela ao mundo, essa estrela que vos fala para viver, tá? A aluna comeu um biscoito. O biscoito estava gostoso. A aluna comeu um biscoito, o qual estava gostoso. Percebam que eu consigo trocar, tá? Sem interferir na relação sintática até que eu tenho na minha oração. E os pronomes indefinidos? O que come? Onde vivem? Hoje, no Globo Repórter. Os pronomes indefinidos, eles vão também substituir o ser, mas não tem uma classificação, não tem uma identidade, não tem algo específico. Por exemplo, todos cumpriram seus deveres. Que todos? Eu estou falando de uma sala de aula, eu estou falando de uma turma em específico, eu estou falando de uma escola, eu estou falando de um ambiente de trabalho. Percebam que todos ficam até genérico, que eu posso utilizar para várias coisas. Então, ele é indefinido. Ah, fez a ligação, né? Alguém acabou de chegar. Alguém quem, cara? Alguém quem? Não tenho essa definição. Logo, pronome indefinido. Eu tenho alguns que são variáveis, outros que são invariáveis. Ou seja, variáveis eu tenho nenhum, nenhuma, algum, algumas, todos, todas, muito, muita, pouco, pouca, certo, certa, vários, várias. Nós temos vários. Esses pronomes, eles sofrem variações, porque eles podem entrar no plural, podem ficar no singular, questão de masculino e feminino, tudo bem? E os invariáveis, aqueles que não mudam nunca. Quem, alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, entre outros. Temos vários pronomes indefinidos. Eu poderia ficar assim 1 hora falando de pronome indefinido para vocês, mas esse não é objetivo, né? Vamos combinar. Os pronomes interrogativos, como a própria palavra diz, é para executar algum tipo de questão, tá? Ele vai indicar uma pergunta, sempre, sempre.
Quem vai viajar hoje? Eu que não sou, gente, porque eu tô atolada de coisa para fazer. Então, ó, que, quem, qual, quais, quantos, quantas. Então, eles vão também fazer essa pergunta para que indique alguém a se manifestar em sua resposta. Tudo bem? Certo? Pronomes possessivos. É meu e ninguém tasca. Então, eles vão indicar individualmente a posse de algo, tá? Minha mãe quebrou o carro. Nossas mães foram ao shopping juntas. Minha caneta é vermelha. Seu lápis quebrou. Vejam que eu indico muita posse, a posse de algo, tá? Isso aqui é mamão, né, gente? Vamos combinar? Meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, seus, suas. Fácil, né? Porque diariamente a gente utiliza pronome possessivo, né? Para indicar muitas coisas. Tranquilo até aqui? Pronomes demonstrativos. Também vai indicar algo que a gente demonstra entre proximidade, distância e tempo. Esta bicicleta é minha. Essa é sua bicicleta. Aquela é a bicicleta do João. Então, primeira coisa, quais são? Este, esta, estes, estas, isso. Esse, essa, esses, essas, isso. Aquele, aquela, aqueles, aquelas, tá? Tudo bem? Olha só, vamos indicar aqui, então, proximidade, distância e tempo. Esta bicicleta é minha. Vou falar pela primeira vez algo dentro de uma oração, tá? Vou retomar aquilo através do essa. Tudo bem? Aquela, algo que está distante, está na posse de João, ok? E aí, por último, nós temos a questão de colocação pronominal. Ai, essa aula eu sempre me matava na escola. Relaxa, então, ó, faz o seguinte, se você sempre se matava na escola, reencarna e vem assistir a aula, porque é mamão com açúcar. A colocação pronominal, ela só vai mostrar pra gente a posição do pronome oblíquo dentro da frase, da oração e etc, tá? Antes do verbo, pronome oblíquo antes do verbo. Pronome oblíquo no meio do verbo. Pronome oblíquo depois do verbo, tá? Primeira coisa, achem o verbo da oração para depois identificar em qual local se encontra esse pronome oblíquo. Tudo bem? Antes do verbo, nós temos algo que se chama próclise, tá? Tem algumas regrinhas para ser cumpridas, tudo bem? Sim, senhor capitão. Em frases negativas, então sempre que você for negar algo, o pronome oblíquo vem antes do verbo. Não me perturbe. Sinal que eu tô brava, né? Não me chame, tá? Pronomes interrogativos relativos antes do verbo. Quem te disse tal fofoca? Opa, quem? Quem é um pronome interrogativo? Qualquer coisa, volta aí meu vídeo, assiste lá. Quem é um pronome interrogativo? Então, o verbo está na frente, logo seguido do pronome interrogativo, eu venho com a parte oblíqua, a parte do oblíquo, tá? A mulher que o comprou fugiu. Depois, advérbio antes do verbo. Analisem aqui. Calmamente ele disse a matéria. Calmamente é um advérbio. Relaxa que eu vou dar aula de advérbio para vocês também, sem desespero na vida. Disse é meu verbo. Se eu tenho um advérbio e um verbo, antes vem o que está no centro, pronome oblíquo. Gerúndio verbal precedido da preposição em. Só na preposição em? Sim. E o gerúndio verbal ando, indo, tá? Falando, dizendo, dormindo. Gerúndio, finalizaçãozinha ali. A aula de verbo também vai ser um pouquinho mais longa, tá? Já vou adiantando. Em se tratando de comida, ela é uma chefe. Não que eu esteja falando de mim, gente, até porque eu achando que a minha carne moída é top desde até eu me deparar com o Masterchef Júnior. Então, em pronome de... em preposição, tratando um verbo no gerúndio, meu pronome oblíquo vem entre eles, ok? Regrinhas de próclise, tá?
Já quando temos pronome no meio do verbo, nós vamos chamar de mesóclise, tá? Essa situação ela só vai ocorrer quando a gente tiver um verbo no futuro, no pretérito, no presente, ao lado do pronome oblíquo. Ou seja, como que a gente vai fazer essa montagem? Verbo no infinitivo, andar, correr, dormir, brincar, seguido. Mas, ó, seguido. Vamos utilizar o hífen. Seguido de pronome oblíquo, mais a terminação que eu vou utilizar. Veja, no futuro do pretérito, por exemplo, falaria, amaria, seria, andaria, tá? Ele falaria o discurso. Você não vai falar, ele o falaria, tá errado, eu vou usar mesóclise. Se eu vou utilizar a mesóclise, ele falar-o-ia. Veja, falar, verbo no infinitivo, o pronome oblíquo terceira pessoa do singular, e a terminação do pretérito, ou do futuro do pretérito. Tô chocada. Gente, isso daqui são terminações, são utilizados, aliás, esses pronomes são utilizados mais em um aspecto, no âmbito jurídico, tá? Isso é muito comum acontecer. Tudo bem? No futuro do presente, falarei, andarei, serei, comprarei, amará. Eu comprarei o presente. Eu comprarei o presente. Eu comprar-o-ei. Eu comprá-lo-ei. Entendem que eu separo o verbo? Verbo, pronome, terminação verbal. Todos eles ligados por hífen, ok? E por último, os verbos, o pronome após o verbo. Ênclise. É o verbo no infinitivo mais o pronome oblíquo. Lógico que no nosso dia a dia a gente utiliza mais a próclise, mas é importante vocês entenderem como vocês vão utilizar isso no dia a dia de vocês, tá? Verbo no infinitivo, amar, correr, andar, beber, beijar, discutir, mais o pronome oblíquo. Quando eu coloco mais para vocês, é porque vem com hífen, tá? Ela começará a vender amanhã. Ela começará a vendê-la amanhã, tá? No começo da frase, diga-me agora a história. Eu estou iniciando uma frase. Tudo bem? Tranquilo? Após a vírgula, olha só a vírgula aparecendo. Veja o pacote. Ana e Clara, comprem no agora. Verbo mais pronome, tá? Tudo bem? E, pessoal, tranquilo, acabou. Nós fizemos, então, toda a nossa parte de pronome. Qualquer coisa, por favor, vocês me sinalizem no chat, tá? No chat do lado do Classroom. Eu respondo, eu tiro dúvida. E aí, ao final, a gente vai conversando. Ó, gratidão por vocês terem assistido a minha aula de hoje. Próxima aula, preposições. Beijos, fiquem com Deus, se cuidem. A gente se vê por aí. Até mais.